Fala, caro aluno que está ligado aí na nossa série Questões Resolvidas da ESA. Estamos aqui em mais um encontro, resolvendo mais uma questão da prova da ESA. A questão selecionada no vídeo de hoje, questãozinha do nosso material número 13, caiu na ESA 2018, tratando de funções. Vou ler para vocês aqui o enunciado, diz assim, ó. Questão número 13. Seja a função definida por f de R em R, domínio e contradomínio, tal que f de x igual 2 na x, essa aqui é a lei de associação da função, então f de a mais 1 menos f de a vale, então a gente vai olhar as alternativas e ver qual das alternativas se encaixa no f de a mais 1 menos f de a. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Primeira coisa aqui é saber ler, né? Essa aqui, a função, ela é definida por seu domínio, seu contradomínio e pela lei de associação. O domínio é esse primeiro conjunto que está aqui. No caso, é o conjunto dos números reais. Significa que nós podemos colocar no x qualquer número real, independente se é positivo, negativo, racional, irracional, fracionário, dízima periódica, qualquer um pode ir para o x, tá? É o domínio. E o contradomínio é o conjunto dos números reais, que não é necessariamente o conjunto imagem, até porque quem está estudando função sabe que a função exponencial tem para imagem reais não negativos, ou seja, nunca vai ser um número negativo a imagem, também não vai ser zero, né? Então é reais não negativos e não nulos, porque qualquer valor que tu coloque aqui nunca vai dar zero e também nunca vai dar número negativo. Tanto que o esboço do gráfico de uma função exponencial é uma curva, toda ela acima do eixo do x, corta sempre o mesmo ponto. Esse ponto tem coordenadas 0 no x e 1 no y, tá? Que é a origem do sistema. Veja que a curva da função exponencial, ela não toca o eixo do x, porque o gráfico nunca vai ser zero, a função nunca vai ser zero, e ele está todo acima do eixo do x, de tal forma que a imagem da função exponencial é o conjunto dos números reais não nulos, não vai ser zero nunca, e não negativos, tá bom? Esse é a conjunto imagem. Veja que o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, tá certo? Então, além de representar uma função pelo seu domínio e pelo seu contradomínio, a outra maneira necessária é a lei de associação. O que é a lei de associação? É essa fórmula matemática, né? Essa equação matemática que associa duas variáveis. Lei de associação. A variável independente, que é o x, e a variável dependente, que é o y. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Isso aqui é y igual 2 na x. Esses conceitos a gente trabalha bastante aqui no nosso curso do Tchê Concurso. Muito bem. Mas a questão que é que tu calcule como seria, então, f de a mais 1 menos f de a. Então, imagina, o que é f de a mais 1 menos f de a? F de a mais 1 é a imagem da função quando x é a mais 1. E f de a é a imagem da função quando x é a. Então, o que nós vamos fazer? Ó? F de a mais 1 vai ser igual 2 na x. A mais 1 não vai ser 2 na x. Ó. No lugar do x eu botei a mais 1. No lugar desse x eu vou botar a mais 1. Isso aqui é f de a mais 1. E o que é f de a? F de a, se fosse f de x, era 2 na x. F de a é 2 na a. Portanto, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter f de a mais 1 menos f de a. O que é isso? F de a mais 1 menos f de a, 2 na a mais 1, elevado na a mais 1, menos 2 na a. É isso aqui que a gente tem que calcular, para ver o que vai dar lá no fim. Ok? Então, como é que eu resolvo isso? Pessoal, 2 na a mais 1, o que é?
Veja que eu tenho uma soma aqui no expoente. Veja, aqui no expoente eu tenho uma soma, ó. O expoente é uma soma. Se eu lembrar daquela propriedade de produto de potências de mesma base, nós vamos lembrar que quando eu multiplico potências com mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Agora, neste caso, é útil eu fazer o contrário, eu usar o contrário da propriedade. Eu pensar assim, o que gerou isso? Vocês vão chegar à conclusão que é 2 na A vezes 2 na 1. Veja se não é. 2 na A vezes 2 na 1 é produto de potência de mesma base, no qual vamos conservar a base e somar os expoentes. Então, o que se faz é o contrário. Chega-se nessa expressão. Menos 2 na A normal. Tranquilo. Até aqui, tudo tranquilo. Vou passar o 2 para frente. 2 vezes 2 na A menos 2 na A. Então, aqui é bem fácil de analisar, né, pessoal? Olha só. 2 vezes 2 na A menos 2 na A. 2 vezes 2 na A. É a mesma coisa que ter, assim, ó, 2 na A mais 2 na A, ó. Veja se não é. 2 vezes 2 na A é 2 na A mais 2 na A, menos 2 na A. O que dá isso? Tu vai cortar aqui, né, tranquilo. Poderia também simplesmente só subtrair os coeficientes. Imaginar que esse 2 é o coeficiente de 2 na A. E aqui o coeficiente é 1, menos 1 vez 2 na A. 2 vezes menos 1 vez vai dar 2 na A. Ok? Tranquilo? Então, ó, veja. F de A mais 1 menos F de A é igual a 2 na A. Só que lá na resposta, no gabarito, qual era a resposta que estava? A resposta que estava lá, eu não sei qual é exatamente a letra, mas vamos supor, dependendo da prova, tá? Estava lá na letra C, tá? Na letra C estava assim, ó, F de A. E é essa a resposta a ser marcada. Aquilo ali, ó, 2 na A é igual a F de A. É igual a F de A. Por quê? Porque F de X é 2 na X, obviamente que F de A vai ser igual a 2 na A. E a gente viu que toda essa expressão aqui resulta em 2 na A. Portanto, 2 na A é igual a F de A, que é a resposta correta, tá? Então, aqui vamos marcar aqui letra C, tá? Dependendo da prova, estava em outra alternativa, mas a resposta correta é F de A. Veja que não há dificuldade nenhuma. Propriedade de potência, perceber essa subtração aqui, né? Ah, Martinez, mas eu não consegui ver que 2 vezes 2 na A menos 1 vezes 2 na A dava 1 vezes 2 na A. Então, eu dei essa alternativa aqui. Existe outra ainda, colocar em evidência o 2 na A, ó. Se tu coloca em evidência o 2 na A e fatora, ó, 2 vezes 2 na A dividido por 2 na A fica 2. Menos 2 na A dividido por 2 na A fica 1. De tal forma que vai ficar 2 na A vezes 2 menos 1, 1. Que vai dar, de qualquer forma, 2 na A. Então, de várias maneiras se chegaria ao 2 na A, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Tá bom? Pessoal que tem o nosso contato, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar aqui pra gente. Esperamos que você esteja usufruindo aí desses vídeos. Manteremos esse padrão de um vídeo diário até o dia da prova da ESA. Mantenha-se ligado no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e aguardamos vocês aí para comemorar a aprovação na prova da ESA. Muito obrigado e até o próximo.